A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É lá que você pode comprar também seus materiais, bíblias, revistas, comentários bíblicos, todo material evangélico você encontra na CPAD. A loja aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo, agora é ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, na rua Doutor Fon. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, você tem a livraria da Associação, onde você também, ali com o pastor Silas e a sua equipe, você também compra materiais evangélicos. E temos a Provix Mercado Shops, a nossa livraria online do pastor Fernando. Você comprando na Provix, comprando sua Bíblia, seu livro, pedindo online, você estará ajudando, cooperando com este projeto, com essas aulas que nós gravamos. Toda a nossa equipe estará agradecida e estará orando por você. Lembrando que aqui embaixo também tem um número de celular, DDD 11, o número é 989156905, em que você também, que é a chave Pix, você também pode cooperar conosco, sendo um membro, enviando a sua oferta para nos ajudar. Esse projeto não é barato e nós dependemos da ajuda dos amigos e irmãos. Então você pode fazer um voto com Deus, pode ser um membro fixo desse canal. Então mande a sua oferta e nesse mesmo número você mande o seu comprovante, tá? da sua doação. Isso vai ser muito importante. Também nesse mesmo número, se você quiser receber diariamente nossas reflexões bíblicas, são rápidas reflexões bíblicas de no máximo 3 minutos, 2 minutos e 15 de reflexão bíblica e mais uns 45 segundos com uma oração pela sua vida. Se você quiser receber, também mande aí, nos adicione no seu WhatsApp e você será colocado num dos grupos de transmissão. E nesse mesmo número você também tem acesso a mim e ao pastor Fernando. Você pode, se quiser, nos convidar para estarmos cooperando aí na sua igreja, no seu trabalho, para fazermos a obra de Deus. Será uma honra estarmos juntos. Deixe o seu gostei, isso enquanto você está lembrando, já põe aí o seu gostei, se inscreva no canal. Deixe aí os seus comentários, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde. Faça algum comentário sobre a aula para que nós saibamos que você está vivo e atuante no reino de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre de 2023, da lição de jovens separados para Deus, é o pastor Natalino das Neves. Ele é pastor lá em Curitiba e é doutor e pós-doutorado pela universidade, pela PUC, lá de Curitiba. Então, nós estamos aí com um bom comentarista, como todos os demais, né, preparado, abalizado para nos ensinar. Hoje é a lição número 10, 5 de março de 2023, arrependimento, perdão e santificação. O texto principal está em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O resumo da lição: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Os objetivos desta lição: primeiro, evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Segundo objetivo, compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo.
E terceiro objetivo, apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. O texto bíblico se encontra em 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Na introdução, então, nós temos que o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e pelo perdão. Para se obter o perdão divino, é preciso ter consciência do erro cometido, confessar o erro cometido e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Então veja como é grave essa questão do arrependimento, do perdão do outro, do perdão de Deus e do perdão de si mesmo, né? Número 1, santidade e arrependimento. Santidade, isso aqui eu achei interessantíssimo. Olha o que ele diz: santidade não significa perfeição. Graças a Deus por isso, né? Senão ninguém ia conseguir ser santo nunca. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. Então, a perfeição, para os gregos, ela era uma realidade que não mudava. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse, não precisaria de mudanças. Então, para os gregos, não poderia haver mudança naquele objeto, naquela situação, para ser considerado perfeito. Já na cultura judaica, que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. Então, a perfeição envolvia as relações entre as pessoas e a moralidade que as regia. A santificação não significa perfeição. Ela é contínua e progressiva. A santificação, ela vai sendo exercida no dia a dia, ela vai aumentando, ela vai sendo progressiva. Só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebermos um corpo glorificado, que foi o último tópico da lição número 9, a lição anterior. Se você perdeu, assista aqui embaixo a playlist, vai até lá e assista a lição número 9. Jesus, ele é o padrão divino de santidade para a humanidade. E quanto mais próximo chegarmos deste padrão, melhor. Então nós temos, para ser santos, nós temos que ser imitadores de Cristo, seguir os passos de Jesus, fazer o que ele fez, viver o que ele fez,
viver o que ele ensinou. Então nós nos aproximamos de Jesus e aí o padrão de santidade será alcançado. Número 2, a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com a sua vida. Então aqui já estamos falando de santidade, agora já vamos incluir um outro elemento chamado graça. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas sujeito a falhas, sujeito a pecar. Vejamos aí 2 Pedro 1, 3 e 4. Segunda carta de Pedro. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Essa Bíblia você pode pedir também lá na Provix, a livraria online do pastor Fernando. É uma linguagem muito boa, né, bonita, gostosa de se usar. 2 Pedro 1, 3 e 4. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós recebemos os elementos necessários para alcançarmos a santidade. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Nós temos esse atributo, nos foi concedido por Deus, a possibilidade de nos sermos santos, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então nós temos a graça de Deus, nós temos elementos que Deus nos dá para nós vivermos em santidade, para nós conseguirmos viver em santidade. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível agradar a Deus. Por quê? Porque nós temos a natureza adâmica, caída. As pessoas têm talentos, habilidades, personalidades que as diferenciam como indivíduos. Cada pessoa é um ser único na face da terra. Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça, né? Aquilo que nós falamos, a possibilidade que Deus nos dá, a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão de nossos pecados, conforme lemos lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós fomos tornados justos através do sangue de Jesus. A graça de Deus alcança a todos que creem e buscam misericórdia. Tá? Então, a graça de Deus nos leva a buscar a presença de Deus, a viver em santidade. É somente pela graça, não é mérito nenhum de nenhum ser humano, é somente pela graça. O arrependimento, então, é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica. Ele deve ser real e sincero. O arrependimento tem que brotar de um coração sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, irá pecar, irá falhar. Nesse sentido, não é que ele vai viver na prática do pecado, mas ele com certeza vai falhar. Para a restauração do homem será necessária uma conscientização do erro, a pessoa tem que saber que ela errou, e o arrependimento, e ela tem que se arrepender para uma mudança de atitude, ela tem que mudar a mente, ela tem que retroceder, largar aquilo que estava errado
e abraçar o que é certo. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. A pessoa se arrepender, né, e ficar triste com o que ela mesma fez, né? E isso a levará ao arrependimento. Por isso, o arrependimento serve como base à santificação. Primeiro tem que haver, em todo momento, arrependimento, para só depois, então, ser gerada a santificação. A base da santificação é o arrependimento. E aí ele diz, o arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado ou adiado. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu ao Senhor. Então, imediatamente percebeu que errou, percebeu que falhou, corra para pedir perdão a Deus, corra para demonstrar arrependimento. Quando alguém fica procrastinando, fica adiando o arrependimento, é porque ele ainda não aconteceu. É porque a pessoa, na verdade, ela ainda não se arrependeu. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou por medo de ser punido. A motivação para o arrependimento não pode ser isso, medo de inferno ou medo de punição. O crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Tá? Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. Vamos ver o que Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Abra aí a sua Nova Almeida atualizada, que você já comprou. Versículos 14 e 15. Diz assim, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós devemos nos arrepender dos nossos pecados por amor a Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Então ele diz que sem arrependimento não ocorre transformação de vida. Se a pessoa não se arrepender, ela não terá a sua vida transformada. Pense, o pecado na vida do crente é um acidente e não uma prática. Então, na vida do crente, o crente ele peca, mas ele precisa se arrepender. Ele sabe que tem que se arrepender e mudar de caminho. Tá? Então, ele não vai ficar na prática do pecado. Ponto importante, o caminho para a restauração do erro e o arrependimento é o abandono do pecado. Como saber se a pessoa se arrependeu? Quando ela para de pecar. Ela se arrepende e para. E aí ela então será restaurada do seu erro. Número 2, a santidade e o perdão. É um tema muito importante essa questão do perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar, a perdoar a si mesmo. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou o julgamento. 1 João 4, 17 a 19. Vamos um pouquinho para frente aí. 1 João, capítulo 4, logo depois de Pedro vem 1 de João, capítulo 4, do versículo 17 ao 19. Diz assim, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então o amor, ele lança fora o medo, ele lança fora o julgamento.
Uma das grandes fontes de medo, agora isso aqui é fundamental, é o sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. Tá? Tem que saber disso. A santificação e a justificação salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. E aí vamos ver um exemplo aqui de Lutero. Conta-se que certa vez Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Então ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda. Todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Lá em Colossenses 2:14, Paulo fala sobre isso. Colossenses 2:14 está escrito: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então, todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Tudo que poderia nos condenar foi cravado na cruz do Calvário por Jesus. Número 2, o cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus. Tá? Então, o pecado era uma dívida, e é uma dívida que todo ser humano tem com Deus. Vejamos aí Lucas capítulo 7, Lucas 7, 41. Lucas 7, 41 e 42. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então, o pecado aqui comparado com dívida, né, entre os judeus. O perdão ao próximo, após a justificação, é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical, entre Deus e os homens. Infelizmente, algumas pessoas estão despercebidas da realidade da mensagem da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, esta frase, ela condiciona o nosso perdão à maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá? Você já pensou na seriedade dessa afirmação? Como você tem lidado com aqueles com quem não simpatiza ou lhe tem ofendido? Como acha que Deus tratará tal situação? Portanto, liberte-se hoje, abandone essa carga pesada causada pela falta de perdão e continue a caminhada da santidade. Então é necessário você perdoar a si mesmo, é necessário você perdoar o seu irmão, o seu próximo, para você ser perdoado por Deus. É um pré-requisito. Perdoe ao seu próximo primeiro e Deus te perdoará também. O cristão deve ser livre da raiz de amargura. É o 3. A raiz de amargura pode surgir dependendo de como se lida
com a ofensa recebida, como você é ofendido. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Ela vai ficar o tempo todo lembrando daquela ofensa, né? E isso a torna presa àquele que a ofendeu. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá restauração total, com total liberdade para uma vida de santidade, de santificação. O autor aos Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus, com a raiz de amargura. Então ele faz um link das duas coisas. E aí ele vai citar Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É preciso, então, ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha a atrapalhar sua comunhão com o Senhor. Portanto, se há alguma raiz de amargura, é importante você trazê-la para fora, você confessar a Deus e você liberar o perdão para o seu ofensor, para quem te magoou, para que você consiga, então, ter comunhão com Deus. É isso que ele está falando. E aí ele manda a gente pensar, né? Como você lida com o perdão? Você já tinha parado para pensar nisso? Como é que você se relaciona? Como é que você trata com o perdão? E aí ele põe um ponto importante. Se não perdoamos as ofensas que recebemos, também não somos perdoados pelo Pai. E isso aqui é muito grave, tá? Vamos ao tópico 3, estamos caminhando para o final. Exemplo de pessoas arrependidas. Primeiro, Zaqueu, o chefe dos publicanos, está lá em Lucas 19, né, essa narrativa do versículo 1 ao 10. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos, né? Ele era de pequena estatura e ele era rico. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação romana. Aí tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para serem entregues a César. Por isso eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e do povo. Então, eles eram considerados a corja da sociedade. Zaqueu estava ansioso para ver quem era o Senhor, mas a multidão ao redor tornava quase impossível vê-lo. Havia muita gente ao redor de Jesus. Então, ele subiu em uma figueira brava, um sicômoro. Ao chegar ao local, Jesus olha para Zaqueu e pede para se hospedar na casa dele, o que foi considerado pelos judeus um ato de traição. Está lá em Lucas 19, 7. As pessoas estavam murmurando porque Jesus ia ficar na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu, o resultado da bondade de Jesus é logo manifesto na fala do anfitrião. Olha o que Zaqueu diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19 e 8. A resposta de Jesus é objetiva e assertiva. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19 e 9. Um exemplo de transformação duradoura de uma pessoa constrangida pela bondade e o perdão de Jesus. Então, Zaqueu, ele foi transformado, ele foi perdoado. Zaqueu, ele se arrependeu do que ele tinha feito de mal aos pobres, às pessoas daquela época. E a partir dali,
Jesus declara que ele foi salvo, ele foi perdoado e salvo e reconhecido também como filho de Abraão. Número 2, a mulher pega em flagrante adultério. João 8, do 3 ao 11. João conta que os escribas e fariseus levaram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. Ela estava no ato do adultério e perguntaram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, eles perguntaram para Jesus, né? Para ver se Jesus cometia algum erro contra Moisés, contra a lei. Na lei estava escrito que o homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser punidos com a morte. Está lá em Levítico 20, verso 10. Fica explícita a má intenção dos escribas e fariseus, pois só apresentaram a mulher. Esqueceram de trazer o homem. Nem mesmo o marido dela é mencionado. Todavia, Jesus não debate a respeito da lei, pois ele estava interessado em resgatar a mulher. Ela estava em uma situação humilhante e opressiva, em nome de uma falsa santidade. Ali era tudo uma armação. Jesus, depois de se inclinar a escrever na terra, por insistência dos acusadores, se levanta e responde: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Está o versículo 7. Jesus mais uma vez inclina-se e volta a escrever na terra. Os acusadores, como viviam uma santidade de fachada, saem desiludidos. Jesus se levanta e, percebendo que está a sós com a mulher, então pergunta: ninguém te condenou? A mulher responde: ninguém, Senhor. Então Jesus disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não a humilhou, não fez um longo sermão, simplesmente a aconselhou: não peques mais. As palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Então aqui nós temos dois exemplos: Zaqueu e a mulher que foi pega no ato de adultério, e Jesus perdoando porque essas pessoas se arrependeram. Pensando, já fomos perdoados por Deus mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Assim, recebemos o amor e o perdão de Deus. Também devemos oferecê-lo àqueles que nos ofenderam. Então, eu e você não temos o direito de não perdoar quem quer que seja. Nós temos que liberar o perdão para todas as pessoas que nos ofenderam, que nos prejudicaram, que nos fizeram mal. Por quê? Porque nós também fizemos o mal, não só para muitas pessoas, mas principalmente para Deus. E Deus, na sua misericórdia, nos perdoou os pecados através de Jesus Cristo de Nazaré, lá na cruz do Calvário. Então, nós não temos o direito de não perdoar. Portanto, faça isso hoje. Se eu fosse você, eu escreveria aqui, para eu saber que você veio até o final desse vídeo: eu vou perdoar o meu inimigo. Faça isso, escreva aí: vou perdoar o meu ofensor, vou perdoar o meu inimigo, ou eu vou perdoar a partir de hoje. Escreva alguma coisa aí, para nós sabermos que você está vivo e atuante na face da terra. Assim nós terminamos a lição número 10, de 5 de março de 2023. Arrependimento, perdão e santificação. Não esqueça, dê o seu gostei e a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.